Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à nossa leitura diária devocional aqui na Bíblia McShane. Hoje, dia 64, leitura familiar, Êxodo 16. A murmuração dos israelitas. E, ao partirem de Elim, toda a congregação dos israelitas foi ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos israelitas murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os israelitas lhes disseram: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão com fartura. Pois nos trouxeram a este deserto para matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: farei chover pão dos céus. O povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Assim os porei à prova para eu ver se seguem as minhas leis ou não. E, no sexto dia, prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem a cada dia. Então Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: à tarde saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito, e amanhã verão a glória do Senhor, porque ouviu as suas murmurações contra ele. E quem somos nós, para que murmurem contra nós? Disse Moisés ainda: isto acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade. Porque o Senhor ouviu as suas murmurações, que fizeram contra ele. E quem somos nós? As suas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois Moisés disse a Arão: fale a toda a congregação dos israelitas, venham à presença do Senhor, porque ele ouviu as suas murmurações. Então Arão falou à congregação dos israelitas, e eles olharam para o deserto e viram que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus dá o maná e as codornizes. E o Senhor falou a Moisés: ouvi as murmurações dos israelitas. Diga-lhes: ao entardecer comerão carne, e pela manhã se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Então à tarde apareceram codornizes e cobriram o acampamento. E pela manhã havia orvalho ao redor do acampamento. E quando o orvalho evaporou sobre a superfície do deserto, restava uma coisa redonda, miúda como a geada. E os israelitas, vendo-a, disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhes disse: este é o pão que o Senhor lhes deu de comer. Estas são as palavras que o Senhor ordenou. Recolham dele conforme o que cada um consegue comer, uma quantidade por pessoa, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para os que estiverem na sua tenda. E os israelitas fizeram assim. Uns recolheram mais e outros menos. Porém, recolhiam conforme as quantidades estabelecidas. Não sobrava e nem faltava. Cada um recolhia a quantidade que conseguia comer. E Moisés lhes disse: não guardem nada para amanhã. Eles, porém, não ouviram Moisés. E alguns guardaram para o dia seguinte. Mas criou bichos e cheirava mal. Por isso, Moisés se indignou contra eles. Eles o recolhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque, quando o sol aquecia, ele se derretia. O maná e o sábado. Então, no sexto dia recolheram pão em dobro, 2 medidas para cada um, e alguns líderes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele lhes disse: isso é o que disse o Senhor: amanhã é dia de repouso, o sábado santo do Senhor. Os que quiserem assar no forno, o assem. Os que quiserem cozinhar na água, o cozinhem. O que sobrar, guardem para vocês para amanhã. E o guardaram até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, e nem criou bicho nele. Então Moisés disse: comam-no hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o acharão no campo. 6 dias o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada para recolher. E no 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, mas não o acharam.
Então o Senhor disse a Moisés: Até quando recusarão guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor lhes deu o sábado. Portanto, no sexto dia, ele lhes dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim o povo repousou no sétimo dia. E os israelitas deram ao alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro branco, e o seu sabor era como bolos de mel. E Moisés disse: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Peguem um pouco e o guardem para as suas futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei para comerem neste deserto, quando eu os tirei da terra do Egito. Moisés disse também a Arão: Pegue um vaso e encha de maná, e coloque diante do Senhor, para o guardar para as futuras gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho, para ser guardado. E os israelitas comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos territórios da terra de Canaã. E um homer é a 10ª parte do efa. Agora, Lucas 19. Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque Jesus passaria por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje quero ficar na sua casa. Então Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. E o povo, vendo isto, murmurava, dizendo que Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho roubado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A parábola das 10 minas. E ouvindo eles estas coisas, Jesus prosseguiu e contou-lhes uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que logo o reino de Deus havia de se manifestar. Então Jesus disse: Um certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamando 10 dos seus servos, lhes deu 10 minas e lhes disse: Negociem até eu voltar. Mas os seus súditos o odiavam e mandaram mensageiros atrás dele, dizendo: Não queremos que este homem reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou que chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber quanto cada um tinha lucrado. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a sua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Muito bem, servo bom, porque no pouco você foi fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a sua mina rendeu 5 minas. E a este o Senhor disse: Você também terá autoridade sobre 5 cidades. E veio o outro, dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que guardei num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso, que tira o que não pôs e colhe o que não semeou. Porém ele lhe disse: Servo mau, pela sua boca o julgarei. Sabia que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e colho o que não semeei. Porque não pôs o meu dinheiro no banco, para que, quando eu viesse, o recebesse com juros? E disse aos que estavam com ele: Tirem-lhe a mina e a deem ao que tem 10 minas. E eles disseram ao Senhor: Senhor, ele já tem 10 minas. Pois eu digo a vocês que a quem tem, mais lhe será dado, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem diante de mim. A entrada triunfal em Jerusalém. E depois de dizer isto, Jesus ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E chegando perto de Betfagé e de Betânia,
no monte chamado das Oliveiras, Jesus mandou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão para a aldeia que fica ali na frente, e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém ainda montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. E se alguém perguntar: por que o soltaram? Respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltaram o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. Então lançaram sobre o jumentinho as suas vestes e puseram Jesus em cima dele. E enquanto Jesus prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a dar louvores a Deus com muita alegria e com a voz alta, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus lhe disseram, do meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu digo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Lamentação por Jerusalém. E quando Jesus ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse também, ao menos neste dia, o que traz a paz. Mas agora isto está encoberto aos seus olhos, porque dias virão sobre você, em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados, e a destruirão, a você e aos seus filhos que dentro de você estiverem, e não deixarão em você pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. A purificação do templo. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela covil de salteadores. E todos os dias Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam matá-lo, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo estava dominado pelas suas palavras. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 64 e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.